devido ao grande número de perguntas que recebemos falando sobre ciúmes, resolvemos fazer uma série sobre o assunto. E os temas que serão abordados serão aqueles que vocês levantaram. A traição propriamente dita não é a única maneira de despertar o ciúme no parceiro, como nos mostra o nosso amigo Maurício. Ele diz o seguinte: não sou ciumento, sou psicopata. Mas a minha noiva também é, até demais. Ela mentiu para mim e perdi a confiança. Acho que foi daí que começou tudo. Tenho pensamentos alheios e fico imaginando coisas, mas ela nunca me traiu. Mas mentiu sobre o seu passado. Oi, Maurício. Por que as pessoas mentem? As pessoas mentem porque às vezes elas não sabem como lidar com a realidade. E essa questão que você traz tem um outro aspecto. Você também tem um passado afetivo. Então veja bem, passado é o que passou, não temos corpo lá atrás. A relação existe hoje, é construída hoje, é cultivada hoje. É como um jardim, vocês precisam cuidar do jardim de vocês. Observe que se ela mentiu, ela estava insegura. E uma boa conversa seria perguntar o que a deixou insegura para se referir a alguma coisa. Procure perceber também se você cobrou algumas explicações sobre o passado afetivo dela. Os homens têm essa tendência, nós vivemos numa cultura ainda patriarcal. De um modo geral, é mais fácil a mulher aceitar que o marido tem um passado afetivo do que o marido aceitar que a mulher tenha tido um passado afetivo. Do mesmo modo, a questão da infidelidade, que você está aí falando de desconfiança. Na verdade, você não tem ciúmes, você tem medo de ser traído. Então, isso precisa ser esclarecido. Vocês precisam conversar de modo aberto, e em especial em algum lugar que seja público, que seja um local de encontro, num restaurante, uma coisa que não seja dentro de casa, para que vocês não acabem brigando, que seja um lugar tranquilo, mas para conversar sobre as expectativas que vocês têm em relação a essa vida a dois que vocês estão compartilhando. Um abraço. O ciúme é um sentimento tão forte que às vezes a gente se esquece de pensar no outro que está sendo bombardeado com as nossas inseguranças. A pergunta do Júlio César mostra bem esse outro lado. Ele diz o seguinte: bom dia, tenho uma companheira que é muito ciumenta e isso está atrapalhando o nosso relacionamento, pois para ela estou sempre traindo. E isso sempre termina em discussão. Ela já foi casada e o ex-marido dela sempre a traiu. Ela me vigia 24 horas por dia e reclama de tudo. O que posso fazer? Oi, Júlio. Em primeiro lugar, faça a ela algumas das perguntas que eu fiz aqui, respondendo às indagações de outros internautas. Ninguém gosta de ficar perto do carcereiro. Se ela fica vigiando, isso é motivo de insegurança. Converse sobre aquilo que aproximou vocês no início. O que você apreciou nela? O que ela apreciou em você? Quais são as afinidades? Quais são os interesses em comum que vocês possam compartilhar? Imagina a relação a dois como um barco no mar que tem suas correntes marítimas. Vocês têm o barco e têm os remos. Mas para que vocês possam navegar com tranquilidade, vocês precisam saber, em primeiro lugar, para onde vocês estão indo, ou seja, qual é a meta dessa relação a dois, e vão precisar remar em conjunto. Porque, olha, se um rema para um lado, o outro rema para o outro, o barco vai rodar. Se um rema e o outro não rema, quem está remando vai ficar cansado. Então, eu estou usando essa metáfora para que você sente e converse com ela sobre todos esses aspectos que estão implícitos nessa relação. Porque, na verdade, quando um dos cônjuges fica tomando conta do outro, subliminarmente para o inconsciente, é como se estivesse dizendo: olha aqui, eu fico tomando conta se você está traindo, mas se você trair, eu continuo com você. Qual é a qualidade dessa relação? Converse com ela sobre isso, Júlio. Um abraço. Bom, meninas, se vocês tiverem outras perguntas sobre o assunto, manda pra gente que a doutora Sueli responde. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.